Muito bem, muito boa noite. Agora oficialmente, 30 de junho de 2020, nesse dia frio, nessa terça-feira chuvosa, feia, né? Boa para ficar na cama. Boa noite, Matheus. A gente está aí para dar sequência ao nosso componente de empreendedorismo. A gente vai falar um pouquinho sobre o papel da cultura, da sequência na nossa última aula, que parece que faz tantos anos, né? Faz tanto tempo que a gente teve a nossa última aula. E aí a gente está afunilando, né? Tá chegando aquele momento onde realmente a gente enxerga já o final do túnel e já começa a enxergar a luz, né? Bueno, gente, na última aula, ajudem o professor aí, tá? Mas na última aula eu tenho quase certeza que a gente falou sobre o papel da cultura para o empreendedorismo, né? Que existem alguns locais que são mais propensos a desenvolver, né, e estimular uma cultura para o empreendedorismo e, consequentemente, esses locais tendem a ser mais desenvolvidos do que outros. E aí a gente comentou, então, quais são as ferramentas que esses locais utilizam, né? E aí a gente abordou a questão das cidades, as cidades empreendedoras. Por que elas são empreendedoras, né? Por conta de que elas estabelecem prioridades, elas reconhecem que o empreendedorismo é um agente imprescindível para o desenvolvimento econômico e, consequentemente, a partir do momento em que elas estipulam isso como prioridade, elas vão trabalhar, desenvolver ações políticas, né? Enfim, para fazer com que esse empreendedorismo realmente possa acontecer e desenvolver o local. A gente viu também a questão do direcionamento de recursos, né? E esses recursos aqui, eles podem ser desde ações, né? Pode ser recursos, verbas, para o desenvolvimento realmente do empreendedorismo, ou até mesmo uma melhoria de uma infraestrutura, né? Da estrada que liga essa cidade, da malha rodoviária, enfim, seja lá o que for, né? Mas uma cidade que pensa em empreendedorismo se preocupa com todas essas questões, né? Assim como coordenar esforços entre os governos, né? Ter uma boa comunicação com o governo federal, o governo estadual, entender que sem recursos financeiros não tem como ampliar ações para o empreendedorismo, fomentar o empreendedorismo, sem incentivar uma cultura empreendedora no local, não tem como fazer com que ele se desenvolva, né? Essa questão do empreendedorismo. Estimular principalmente a participação da sociedade, né? Fazer com que as pessoas queiram empreender, mas para querer empreender, as pessoas precisam enxergar valor, tanto no empreendedorismo e principalmente no local ao qual eles estão inseridos, né? Por exemplo, eu de repente eu acho que Santa Maria não é uma cidade propícia para o empreendedorismo, embora, né, que não é o caso, mas embora talvez eu tenha os recursos necessários para iniciar o ato de empreender, eu enxergo que Santa Maria não é o cenário ideal, né? Não é o local propício para desenvolver realmente esse meu esforço para empreender neste local. Então, daqui a pouco, os governos municipais, né, os agentes envolvidos em estimular o desenvolvimento dessa região, eles precisam estar ligados nessas questões aqui, né, de estimular a participação da sociedade, fazer com que a sociedade perceba valor no local, né, na região, e que a partir daí essa sociedade né, acabe optando por investir nessa região e não acontecer o que acontece aqui em Santa Maria, né, que o fluxo giratório das pessoas, elas vêm para a nossa cidade para estudar, né, a maioria das pessoas, a gente já comprovou aí através de pesquisas, que Santa Maria ela é a maior parte da população é formada por estudantes de fora que vêm para cá, para a nossa cidade, para estudar, mas que após a conclusão desse período, né, após adquirir o conhecimento, eles acabam indo para outros polos. Por que isso? Né? Por que será que essas pessoas não vêm para Santa Maria e não ficam em Santa Maria? Né? Não investem em Santa Maria, não empreendem em Santa Maria? Talvez por conta de que elas não são estimuladas da forma como bem deveriam. Ou, de repente, por conta dos outros fatores, como a gente acabou de falar.
Estímulo aos pequenos negócios, gente. Isso aqui tem que ter sempre, né? Tem que ter sempre. Tem que ter algum tipo de flexibilização para fazer com que o pequeno, aquela pessoa que está empreendendo informalmente, queira realmente entrar na formalidade, né? Para ficar de acordo com o que a legislação pede, a legislação municipal, estadual, federal, fazer com que esse micro e pequeno empreendedor ele tenha vontade de crescer, mas muitas vezes o local ao qual ele está inserido não estimula, né, e não proporciona as condições necessárias para que isso aconteça, né? E é bem comum, né? É bem comum a gente enxergar. Mas todos os esforços, embora pequenos, né, dos agentes públicos, a gente também precisa enxergar e trazer para dentro da sala de aula como exemplo. E eu já falei para vocês a questão do Poupa Tempo, né? Programa da prefeitura aqui de Santa Maria, para fazer exatamente isso aqui. Ah, meu ouvido, você foi. Para fazer exatamente isso aqui, né? Estimular os pequenos negócios. Por quê? Porque antigamente, quando o empreendedor queria abrir uma empresa, né? Tá dentro da lei, certinho, conseguir ter acesso ao alvará de localização, alvará sanitário, né? Tá tudo ok. Esse processo era muito demorado, era muito custoso, porque muitas vezes o empreendedor, né, que ia começar um negócio, ele alugava a peça comercial, ele comprava já a matéria-prima, né, estoque, enfim, ele já contratava as pessoas que iriam trabalhar, só que só depois, realmente, que a prefeitura liberasse os alvarás, né, as licenças, ele poderia iniciar o trabalho. Só que até isso acontecer, demorava cerca de 3 a 5 meses, né? E são 3 a 5 meses que o empreendedor, né, estava tendo todos os custos de operação. Isso é um desestímulo para o empreendedor. Então a prefeitura, através da criação de um programa, né, flexibilizou o acesso a esses alvarás de localização sanitária, desde que a atividade econômica seja de baixo ou médio risco, né? Isso é uma questão que a gente trabalha lá dentro do nosso componente de organização de empresas. Eu espero que seja comigo, se vocês não tiveram ainda, né? Pessoal, tranquilo aqui? Show de bola. Pessoal, assim, ó, até aqui, tá? Tá de boa mesmo? Eu pergunto, sabe por quê? Porque eu finalizei 2 turmas, eu tenho vocês e mais 2. E na turma que eu finalizei ontem, que o pessoal acabou fazendo a prova, foi justamente desse componente de organização de empresas. A gente trabalha, né? Como que é o processo de constituição, de encerramento da CNPJ, e é um conteúdo técnico. E vocês já viram, né? Já perceberam aí pelos nossos encontros que eu tenho uma tendência a ficar perguntando, pessoal, tá tranquilo? Tá ok? Estão com dúvida? E se vocês não falam que estão com dúvidas, ou se não perguntam, eu subentendo que tá ok, né? E a situação que aconteceu com essa outra turma foi que a gente chegou na prova, né, no período da prova, e o resultado foi totalmente desastroso. Só que o conteúdo é técnico, e aí realmente é um pouquinho mais difícil de trabalhar do que esse nosso aqui. E o resultado foi totalmente inverso do que eu esperava. A prova totalmente acessível, só que o pessoal teve muita dificuldade. Só que daí vem aquela questão que nas aulas, né, o professor diz, e pessoal, tranquilo, não tenham vergonha de falar que não, a gente retoma, a gente volta, a gente inicia do zero, se preciso for. Óbvio que o tempo não nos ajuda também, né? Mas não fiquem com dúvidas. Não fiquem com, não entendi muito bem. Pode explicar de novo? Porque senão vai chegar na hora da prova, quando abrir o questionário, putz, não faço ideia do que seja isso. E aí vai ser tarde. Não deixem para se dar conta disso na hora da prova, tá, gente? E isso, se fosse presencial, também seria a mesma coisa, né? O pessoal nunca fala que está com dúvida. E aí a gente explica, fala, né? Mas o papel do professor é justamente esse, né, gente? É estar disponível, é construir o conhecimento junto com vocês, de acordo com, né,
o caminhar da carruagem. A gente não pode atropelar as coisas. Então a gente está evoluindo, a gente evoluiu bastante, está chegando no final. A gente evoluiu conforme vocês ditaram a regra, certo? Beleza. E aí, a gente vem para a questão de que o Brasil, tá? O país é tido como um país que estimula e oferece uma cultura voltada ao empreendedorismo, por todas as questões que a gente trabalhou, né? Empreendedorismo por necessidade, o que é? Lembra? São aquele tipo de empreendedorismo onde as pessoas optam, né, e buscam através dele uma recolocação no mercado de trabalho ou uma complementação de renda, né, ou daqui a pouco ficou desempregado e precisa manter uma renda, e o empreendedorismo por oportunidade. São aquelas situações onde o empreendedor ele tem tempo, ele tem condições, ele tem, né, aporte financeiro, tempo para fazer um planejamento, para pesquisar e só depois realmente empreender. Seja por esses motivos e também por conta daquelas pesquisas que nós trabalhamos antes, né, a gente pode resumir então que o Brasil ele estimula essa cultura empreendedora. E aí, quando a gente vai analisar a questão teórica disso, a gente pode dizer que a cultura é aprendida por pessoas que têm a chamada personalidade empreendedora. Têm energia e autoconfiança, iniciativa, aceitam as responsabilidades e riscos, formam equipes, não aceitam as medidas impostas e buscam recursos diferentes e, principalmente, tá? Têm atitudes positivas diante ao fracasso, né? O que acontece muitas vezes com o empreendedor? Ele vai abrir um negócio, ele vai montar um negócio e talvez não dê certo, né? Talvez não dê certo por algum motivo que outro. E aí a gente viu também trabalhando as habilidades empreendedoras, né? Não ter medo de arriscar, resiliência, adaptação. Então a cultura é basicamente o conjunto disso tudo, né? Que vai nos dizer que, embora a gente vá quebrar as caras muitas vezes, diversas vezes, a gente não tem medo de arriscar, né? E a gente vai e tenta novamente até adquirir realmente a condição necessária para atingir os objetivos que a gente tinha. Seja conseguir abrir um negócio, seja empreender dentro de uma organização, seja ter alguma questão social vinculada, né, ao nosso empreendedorismo, que é o empreendedor social, enfim. E aí, gente, como nós fizemos para incentivar e desenvolver uma cultura empreendedora, né? Como que será que a gente faz? Bom, primeiramente não tem como a gente tentar trabalhar a cultura empreendedora sem trabalhar a questão da inovação. É impossível, não tem como, né? E aí, inovação nós vimos que é dar novas possibilidades, criar algo, né? Pensar diferente, sair fora da casinha, sair fora da caixa, ter uma visão estratégica, as coisas por outro ângulo, interpretar as coisas de forma diferente, né? Isso é inovação. Então, para a gente conseguir criar uma cultura, e a gente viu e falou também sobre o que é cultura, que são atributos, formas de pensar, né? Ao longo do tempo, ao longo dos agentes envolvidos, né? Pessoas, empresas, tudo isso. Então, não tem como criar uma cultura empreendedora sem trabalhar a inovação. Se a empresa não estimula e não tenta de alguma forma criar um processo criativo ligado à inovação, provavelmente ela vai podar a cultura empreendedora. E aí ela vai ser aquele formato de empresa engessada, né? Que aí o intraempreendedor, que é aquela pessoa que quer se desenvolver dentro da empresa, né? Que a gente viu, ele vai querer fazer alguma coisa diferente dentro dessa empresa, né? E ele enxerga possibilidades onde ninguém vê. E aí ele vai chegar e vai propor, né, alguma melhoria, alguma mudança. E aí a gestão, né, o líder direto, o chefe direto, vai olhar para o cara e vai dizer, tá, mas e aí? Quem é que te perguntou sobre isso?
Tu não é pago para isso. Né? Tu não é pago para isso. Tu é pago para fazer tal coisa. Por que tu tá se metendo com isso? Né? E aí o que acontece, gente? Por conta de uma cultura organizacional, e todas as empresas têm uma cultura, né? Vocês acabam trabalhando lá no componente de gestão, não recordo bem o nome, mas que é mesclado com planejamento estratégico, né? E aí vocês vão trabalhar realmente a questão da cultura organizacional e os atributos, missão, visão e valores. Só que o que acontece? Empresas que tendem a ter esse tipo de gestão, que é uma gestão engessada, fechada à inovação, fechada a mudanças, né? Fechada a novas tecnologias, elas tendem a ter maior dificuldade, porque automaticamente elas são, né, culturas totalmente não empreendedoras. Elas não incentivam uma cultura empreendedora. E aí, consequentemente, elas vão acabar fazendo com que essas pessoas que trabalham nessa organização, né, acabem ou buscando novos ambientes que proporcionem o seu desenvolvimento, ou talvez até fiquem trabalhando nesse local, mas vão se limitar apenas à atividade. E aí eu pergunto para vocês, onde é que fica o nível de inovação dessa empresa? Onde é que fica o nível de pensar diferente dessa empresa? Provavelmente essa empresa vai ser, né, aquela que sofre de síndrome de Gabriela, que a gente viu ao longo do nosso componente. Né? Eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou fazer as coisas exatamente da mesma forma como eu sempre fiz. Né? E aí, ao invés de incentivar e desenvolver uma cultura empreendedora, essa empresa está fazendo totalmente o oposto. Né? Ela está se fechando dentro do casulo, né? Entrando para dentro da caixinha, e aí quando vem algum cenário externo, como uma crise econômica, uma crise política, uma crise por uma pandemia, ou através até mesmo da mudança do perfil do consumidor, da concorrência, enfim, seja lá o que for, provavelmente essa empresa vai ou entrar para a estatística das empresas que acabam fechando, né? Ou então ela vai começar a ter resultados totalmente inferiores, e isso vai interferir diretamente na sua sustentabilidade. Então, gente, para hoje, né, analisando o nosso mercado hoje, para a gente conseguir ter um caminho bonitinho, né, um caminho forte, fazer com que nós tenhamos resultados positivos, fazer com que as pessoas que trabalham na nossa organização sejam pessoas motivadas, né? Fazer com que elas se desenvolvam, porque a partir do momento em que elas se desenvolvem, o resultado é da empresa. É a empresa que também vai se desenvolver junto. Né? Então, automaticamente, as empresas que conseguem enxergar dessa forma, esse cenário que a gente está vivenciando, e principalmente conseguem aplicar tudo isso, são aquelas empresas que vão sair na frente. Né? Não são aquelas que têm sorte. Não existe isso. São aquelas que enxergam as coisas diferentes e, principalmente, as que trabalham para fazer essas coisas acontecerem. E aí, o resultado é uma consequência. A gestão empreendedora na organização estimula, desde o seu princípio, o desenvolvimento dos profissionais que nelas estão inseridos. O que isso significa, gente? O modelo de gestão da organização vai ditar como os seus colaboradores vão se desenvolver ao longo do tempo. Se a empresa pensa e tem uma gestão empreendedora, logo ela vai ser aberta à inovação, aberta a mudanças, vai ter poder de adaptação, vai ter tudo isso e, consequentemente, vai desenvolver os seus colaboradores e vai fazer com que eles pensem diferente e busquem formas de fazer as coisas diferentes. Agora, se ela não faz isso, é totalmente o contrário. O ouvido aqui deu ruim. Sabe quando tu escuta a tua própria voz? Ficou bem estranho, né? Mas tu acaba escutando porque o ouvido acabou... É o que aconteceu comigo aqui agora. Bom, assim, empresas que utilizam este modelo de gestão estão
diretamente ligadas ao tema da inovação, sendo que ela é responsável pela contextualização do tema no âmbito interno da organização. Então, gente, nunca vocês vão ver inovação e gestão empreendedora trabalhando de forma separada. Elas sempre vão ser complemento uma da outra. Não tem como uma acontecer sem que a outra exista. Olha só, o ciclo do intraempreendedor. E o que é isso aqui, gente? O ciclo do empreendedor é basicamente, né, o contexto daquele perfil empreendedor, que é o intraempreendedorismo, ou o empreendedor corporativo. E aí esse cara aqui, ele vai se antecipar, ele vai decidir, ele vai agir, ele vai empreender, ele vai criar, ele vai inovar, ele vai fazer tudo aquilo que a gente tratou, né, na nossa aula que nós vimos, o intraempreendedor. Só que se ele estiver em um ambiente, em uma cultura, em uma organização que também não pensa da mesma forma que ele, que não estimula o desenvolvimento desse perfil, ele vai acabar se frustrando, né? Ele vai acabar buscando um outro ambiente e quem perde sempre vai ser a empresa, né? Não é o profissional. Porque esse profissional aqui, ele entende que tudo que ele faz, né, seja se antecipar, agir, pensar diferente, né, se qualificar, tudo isso que ele faz é para ele próprio, né? Ele faz em detrimento dele. Ele se enxerga como uma empresa. Lembra que a gente falou sobre isso? E automaticamente, independente do local que ele esteja, ele vai fazer dar certo. Ele vai fazer acontecer. Então quem perde é a empresa, não é o intraempreendedor. Até por conta de que se a empresa não oferece a condição para que ele se desenvolva, o concorrente vai dar, o concorrente vai oferecer. E aí, automaticamente, ele vai sair e vai buscar um outro ambiente. E essa empresa que poderia, né, ter a possibilidade de pensar diferente, trabalhar inovação, pensar fora da caixinha, acabou de perder um profissional qualificado para isso. Tá? Aqui a gente tem os processos de inovação, tá? O que acontece, gente? Primeiro, quando a gente vai falar sobre inovação, a gente precisa ter os fatores habilitadores. O que são os fatores habilitadores? Conhecimento, habilidade, atitude, né? Ter o objetivo, saber o que é o que tu busca, quais são os princípios da empresa, quais são os intentos organizacionais, que é o que vocês vão trabalhar, de missão, visão e valores, né? Esses fatores habilitam, né, a busca, tá? A buscada é ótimo. A busca para a inovação. Então, primeiramente, a gente precisa ter os fatores habilitadores, né, que é esse conjunto de habilidades, atitudes e conhecimentos em detrimento da inovação. Após isso, a gente tem os processos de inovação, que aí a gente pode ter aí a questão do brainstorming, né? O que é brainstorming? Vocês já ouviram falar nisso? A chuva de ideias. Enfim, existem várias ferramentas que possibilitam a criação dos processos de inovação dentro de uma organização. Então, são as ferramentas utilizadas para fazer com que as pessoas realmente inovem dentro da organização, né? Só que para isso acontecer, primeiro a gente precisa dos fatores habilitadores. Tem que ter pessoas competentes para isso, tem que ter o ambiente propício para isso, tem que ter as condições propícias para que isso aqui aconteça. Automaticamente, se a gente tem os fatores habilitadores e a gente tem esses processos de criação da inovação, a gente vai desenvolver uma cultura organizacional voltada para a inovação. E aí a cultura a gente viu que é a repetição, né? É os atributos, é tudo isso, né? O contexto interno da organização que vai ditar como ela se comporta, como ela toca os processos e principalmente como ela se comporta no mercado. O topo dessa pirâmide é as estratégias de inovação, que nada mais é do que as tomadas de decisões.
Seja inovar em um produto, inovar em um serviço, inovar internamente, pensar diferente, buscar novos objetivos, novas metas, né? Novos serviços, novos nichos, novos mercados, enfim, tudo isso. Né? Mas para que isso aconteça, aqui é como se fosse iceberg. Meu Deus, hoje eu tô um iceberg. A gente enxerga só a pontinha, né? Que é a tomada da decisão. Só que dentro do oceano tem tudo isso que a gente viu. A cultura organizacional que tem que possibilitar a tomada dessa decisão voltada para a inovação, os processos de criação e inovação, né? Sem eles, a gente não consegue fazer com que exista uma cultura organizacional e principalmente os fatores habilitadores, que são pessoas qualificadas, as habilidades, as competências e as atitudes, né? O conhecimento por completo dessa organização para fazer com que ela pense e trabalhe a inovação. Certo? Pessoal, essa partezinha final, né? Quando a gente passa ali os tipos de empreendedorismo, é bem mais teórico, né? É bem mais teórico. E aí é um pouquinho mais maçante, tá? Dentro de processos de criação inovadora, gente, ou seja, ferramentas capazes de desenvolver uma cultura ligada à inovação, tá? A gente tem várias estratégias e uma delas é a questão de desenvolver um ambiente de trabalho diferente, um ambiente de trabalho que possibilite o colaborador, né, desenvolver todas as suas habilidades, competências e atitudes de uma forma diferente. E a gente tem alguns cases para isso. A gente tem o Google, né, que pensa onde? Não é um ambiente de trabalho formal, né, um escritório bonitinho, todo mundo de gravata, todo mundo cumprindo horário certinho, que vai ditar e vai dizer que a minha empresa vai pensar em inovação. Os meus colaboradores, eles não vão ser criativos se a gente tiver uma cultura engessada dessa forma, né? E aí o que o Google faz? O Google inova a questão do ambiente de trabalho. O Google tem, ao longo dos seus escritórios, né, um ambiente totalmente favorável à criação, por conta de que a empresa entende que tendo esse ambiente, né, esse espaço onde as pessoas possam trabalhar, mas ao mesmo tempo elas possam relaxar, né, elas possam espairecer, acalmar, né, respirar, jogar, né, alguma coisa, descontrair, um momento de descontração, de conversa, enfim. Tudo isso colabora para o processo de criação dos seus colaboradores. E automaticamente, gente, esse tipo de gestão empreendedora faz com que, exatamente igual o filme, Eliane, faz com que os seus colaboradores pensem a todo instante de forma inovadora, de forma fora da caixinha, né? Tenham os melhores resultados, busquem soluções diferenciadas para os problemas, né? Tentem fazer as coisas diferentes, busquem alternativas diferentes, né? E isso tudo, gente, nada mais é do que inovação, né? Então, empresas podem, né, a partir do seu ambiente, da sua estrutura, a partir do seu, né, escritório, estimular os seus colaboradores a pensar de forma inovadora, a pensar com criatividade, a pensar de forma diferente. E se a empresa consegue fazer isso uma vez, duas vezes, três vezes e dar uma continuidade para isso, gente, o que acontece? A gente cria uma cultura, né? E aí a gente vai determinar que essa cultura é uma cultura empreendedora, que visa a inovação, o desenvolvimento e principalmente a questão da sustentação do negócio, né? Ou eu vou perguntar para vocês, quem é que não tem vontade de trabalhar no Google? Né? Todo mundo.
Eu acho que todos nós, ninguém aqui vai ser louco de falar que não queria trabalhar no Google, né? E aí eu tava lendo sobre isso, gente. Ah, a empresa oferece uma verba, né? Uma verba de US$ 300, se eu não me engano. 300 ou 200. Para que os seus colaboradores possam, né, organizar o seu ambiente, né, a sua mesa, enfim, para quem tem mesa, para quem opta por ter mesa, como bem entender. Da mesma forma que o Google. O Google também adota essa estratégia, né? E olha só, aqui é um dos ambientes, né, do escritório da sede global do Google no Vale do Silício, Estados Unidos, onde os colaboradores podem, né, desenvolver o seu ambiente de trabalho ali como bem entender. Ah, eu quero botar uma folhagem, eu quero vir trabalhar de pantufa, eu quero, sei lá, decorar o meu ambiente de trabalho com o meu personagem favorito. Enfim, né? A empresa entende que isso é um estímulo ao processo de criação dos seus colaboradores, a partir de uma decisão que parece tão boba, né? Tão pequena, que é tornar o ambiente de trabalho diferenciado. Obviamente, tá? Obviamente que apenas fazer isso não significa que a empresa vai se tornar da noite para o dia inovadora, né, gente? Não é por aí. Tem todo um outro aspecto que também precisa ser trabalhado, mas é algo dentro de um universo onde a gente pode pensar diferente. E aí, se a gente traz isso para nossa realidade Santa Maria, a gente não enxerga isso aqui, né? A gente não enxerga esse tipo de ambiente, esse tipo de pensamento. O que vocês acham? É distante de nós? Qual que é a opinião de vocês? Ou temos empresas aqui em Santa Maria que também pensam dessa forma? Cristina, Delivery Much, né? Delivery Much. Todo mundo conhece a Delivery, né? A Delivery Much, ela é uma startup que a gente vai trabalhar aí na sequência, com base tecnológica. E geralmente esse tipo, né, esse formato de empresa que trabalha com tecnologia, com inovação, nesses modelos startups, que foi como iniciou o Google, né? Startup ele é um modelo inicial de negócio, tendem a pensar dessa forma, né? A estimular a qualquer custo o processo de criação. E aí essas empresas entendem que o ambiente de trabalho dos seus colaboradores, eles também precisam ser flexíveis e também contribuir para que o processo de criação aconteça. Então aqui em Santa Maria a gente tem a sede da Delivery Much. Não é exatamente igual ao que a gente está enxergando na foto, né? Mas é um ambiente totalmente flexível, né? Seja a questão dos horários, seja a questão da decoração, a questão do teu ambiente de trabalho, né? A tua mesa, tu pode decorar como tu bem entender. Não é nessa mesma pegada do Facebook e do Google, mas é uma flexibilização, né? Comparado a outras culturas organizacionais que nós temos aqui em Santa Maria, é uma quebra de paradigma, né? É para mostrar que não interessa onde, né, qual é o local, qual é a região que a gente está analisando. Sempre é possível, né, e o ideal é que isso aconteça, com que as empresas encontrem a melhor forma de fazer com que a inovação esteja atrelada ao seu planejamento estratégico. Isso não quer dizer que, então quer dizer, professor, que a empresa que eu trabalho, que é uma imobiliária, ela tem que deixar a gente ir trabalhar como a gente quiser, de pijama. Não, não é isso, gente. Cada empresa vai encontrar, né, a sua melhor forma
para estimular o processo de criação dos seus colaboradores e, consequentemente, fazer que o resultado disso seja a criação de uma cultura organizacional pautada pela gestão empreendedora, né? Que aí vai estar ligado diretamente às habilidades empreendedoras que a gente viu, né? Que hoje, gente, é fundamental. A gente não tem como pensar como há 10, 15 anos atrás, né? As empresas precisam ter flexibilizações, né? Seja no ambiente de trabalho, questão de horário, questão de responsabilizações, né? Hoje em dia o colaborador ele precisa ter mais responsabilidade, né? Ele precisa se sentir parte do negócio, né? E principalmente as ideias de negócio, elas também precisam ter essas questões ligadas lá no seu planejamento. Quando o empreendedor ele opta, né, por iniciar um negócio, quando ele vai montar o seu plano de negócio. E a gente vai ver também. Tranquilo? Ah, olha aí, ó. É diferente, né? E tudo isso que é diferente, gente, acaba contribuindo, né? E uma coisa bem legal que tu falou, a questão de estar dentro, né, de uma certa normalidade. Qual seria a normalidade? Não ir de baby doll, né? Não ir de, de, de pijama transparente, enfim, seja lá o que for. Só que para que isso aconteça, gente, tá ligado diretamente à cultura, né? A cultura da empresa vai determinar isso. E o que, que é a cultura? É o modo de agir, né? É o somatório do modo de agir, da forma como as coisas acontecem, da forma como a empresa enxerga essas questões, e é uma construção. E a partir do momento em que as pessoas que fazem parte dessa cultura, né, acompanham e entendem todos esses conjuntos de coisas, a cultura acontece. E aí, provavelmente eu vou dizer para vocês, se alguém que trabalha num modelo de negócio, numa empresa, é totalmente o oposto, né? É totalmente o inverso. Está inserido numa cultura fechada, né? Engessada, que nunca na vida pensou que trabalharia com pantufa. E essa pessoa tem a oportunidade de ir trabalhar nessa empresa, provavelmente vai levar algum tempo até ela conseguir se adaptar, né? E o que, que é a adaptação, gente? Essa pessoa ela vai se adaptar a um novo cenário. E esse novo cenário nada mais é do que uma nova cultura. É a mesma coisa que nós. Se hoje a gente opta por ir embora do Rio Grande do Sul, né? Ah, vou morar em Florianópolis, por exemplo. A gente é acostumado a uma cultura regional, né? Que faz parte dos nossos costumes. E a cultura, quando a gente vai avaliar, ela é formada por costumes, né? Por maneiras de pensar, por maneiras de agir, né? Então, sempre quando a gente vai e é apresentado a uma cultura diferente do que aquela que a gente estava inserido, é diferente, né? E aí a gente tem que se adaptar a esse novo cenário. Então, as empresas que conseguem perceber toda essa mudança, né, e principalmente enxergar valor nisso, seja permitir que os colaboradores vão trabalhar com pantufa, né? Seja permitir que os colaboradores possam, né, numa sexta-feira, por exemplo, no final da tarde, fazer um happy hour dentro da empresa, tomar um negocinho mais forte, enfim, né, proporcionar interações diferentes. Esse tipo de situações, gente, vai, de alguma forma, direta ou indireta, contribuir para a criação de uma cultura diferente. E aí esse colaborador ele vai trabalhar mais motivado, ele vai trabalhar, né, com mais vontade de querer fazer as coisas e consequentemente ele também, né, dependendo da situação que for, ele vai querer pensar de forma mais criativa, porque a empresa dá a liberdade para que isso aconteça. Diferentemente daquele outro modelo da empresa,
que vai olhar pro cara e vai dizer, tá, mas e aí? Quem é que mandou tu fazer isso ou tu pensar dessa forma? Tu não recebe para isso, né? Tu recebe para ficar lá atendendo o telefone. Só isso, é atendendo o telefone. Então, tu não pode pensar além do que atender telefone. Ou tu não pode vir trabalhar da forma como, né, de uma forma diferente, ou tem que ser exatamente dessa forma. Gravatinha, cabelinho aparado, barbinha feita, né? Todo santo dia. Claro, tá, gente? Tem alguns modelos de negócio que a gente não consegue flexibilizar do pessoal ir de pantufa, como eu falei para vocês, tá? Mas tem a possibilidade de flexibilizar outras coisas, né? Seja a criação de uma cultura para que o pessoal possa iniciar um trabalho home office um dia na semana, seja lá o que for, ou criar momentos, espaços de interação para que o pessoal possa exercer a chuva de ideias, a brainstorm, né? Que é uma ferramenta criada para o desenvolvimento criativo, né? Enfim, cada empresa vai encontrar a melhor forma, a forma mais adequada. Mas o que tem que ser feito, e isso tem que ser comum a todas, é fazer alguma coisa. Tá? Tem que fazer alguma coisa. Senão a gente vai ficar para trás. A gente vai fazer mais do mesmo. Tem uma propaganda e eu sou meio contra isso, né? Eu trabalho com componente de... tá ruim hoje, gente. Desculpa. De novo, né? Eu trabalho com componente de marketing, né? E no marketing a gente trabalha algumas campanhas publicitárias bem legais. E eu sou meio contra essas campanhas de banco, né? Essas publicações aí de bancos e esse apelo emocional que as propagandas de banco acabam fazendo, né? Que isso a gente trabalha também lá no marketing como um gatilho. Mas tem uma propaganda do Bradesco, se eu não me engano, que o que eles utilizaram ali, a comunicação deles é maravilhosa, né? É muito boa. Que é referente à crise da pandemia do coronavírus. Eles falam, como é que é? A gente vai acertar, não, a gente vai errar e a gente vai acertar. Mas se tem uma coisa que a gente não vai fazer, é ficar parado, né? Então, as empresas, elas precisam ter isso muito... Cara, tem que estar na porta, tem que estar tatuado na testa de todo mundo, desde de quem faz a faxina do negócio, ao gestor, ao diretor, ao presidente, ao escambau, seja lá o que for, né? Isso tem que estar muito claro dentro da cultura da empresa. A gente vai tentar, né? A gente vai errar, a gente vai acertar muitas vezes. E vai errar muitas, inúmeras. Mas parado a gente não vai ficar. Porque se nós ficarmos parados, a onda vai levar. E aí a onda é aquela coisa, né? Vai vir um concorrente melhor, vai vir um novo modelo de negócio e tu vai ficar para trás. Então, parado não dá para ficar. Tem que fazer alguma coisa. Tem que inovar, tem que pensar diferente. É inovar nas pequenas coisas. É pensar diferente as pequenas coisas. Mas, consequentemente, de pouquinho em pouquinho, de grãozinho em grãozinho, tu vai incentivando uma cultura diferente. E automaticamente vai chegar a certo ponto onde a tua empresa vai, né, ter uma cultura totalmente voltada para a inovação. Embora iniciou com questões tão pequenas, né? Mas isso precisa ser feito. Não amanhã, não semana que vem, não segunda-feira. Já era para estar acontecendo. E se ainda não está, tem que começar hoje, né? E isso tem que estar entranhado no planejamento da empresa. O pensar diferente e o pensar ligado à inovação, tá? O que é capital intelectual, gente? Capital intelectual é o patrimônio do conhecimento da empresa. Assim como a cultura, cada empresa vai ser detentora, né, dos seus recursos. E aí a gente trabalha também lá no componente de organização de empresas, os recursos formadores das organizações. Recursos materiais, recursos financeiros e recursos humanos, né? Sem esses recursos, nenhuma empresa consegue acontecer. Nenhuma empresa consegue operar.
E esses recursos, eles são o bem maior de todas as organizações. É o que elas têm de bem, é o patrimônio, né? São os geradores dos conhecimentos técnicos, dos conhecimentos intrínsecos à atividade, seja lá o que for, né? Mas esses recursos são fundamentais para que as empresas possam exercer as suas atividades econômicas. Algum tempo atrás, né, as pessoas ainda eram vistas como uma mão de obra, né? E infelizmente ainda continuam sendo vistas a maior parte delas, né? Mas deixa que uma hora elas vão se dar por conta de que a conta vai chegar, né? Porque hoje, gente, empresas que não tratam o seu recurso humano como um dos ativos mais caros da organização, e mais caro no sentido de ser o mais rico, provavelmente essas empresas vão ter maiores dificuldades. Porque as pessoas são as principais formadores do capital intelectual, do conhecimento técnico, do conhecimento da causa do negócio. E aí a gente volta para aquela questão que eu falei para vocês, lembra? Será que o papel do contador vai terminar realmente? Não, não vai terminar. Ele vai se adaptar. Processos da contabilidade vão terminar por conta da evolução tecnológica. Mas o conhecimento técnico, né, do recurso humano, do contador, a pessoa, isso não vai terminar. Né? E quanto mais ele busca o conhecimento, quanto mais ele procura, né, através da criatividade, da inovação, atribuir novas possibilidades a essa sua função, mais rico é o seu capital intelectual. E automaticamente, a partir do momento em que a empresa, a organização, possui um capital intelectual rico, né, pessoas capacitadas, pessoas detentoras de conhecimento técnico, né? Automaticamente, a partir do momento em que a empresa tem esses atributos, ela consegue obter resultados diferentes das demais organizações. E aí, se a gente for para a questão teórica do capital intelectual, a gente vê que o capital intelectual ele é composto, né, pelo capital estrutural, né, que é toda a questão da estrutura da organização, o capital relacional, a forma como ela se relaciona com os clientes, a forma como ela se relaciona com seus colaboradores, a forma como ela se relaciona com seus fornecedores, enfim, todos os parceiros de negócio, e aí isso está ligado diretamente à cultura, né? Porque automaticamente a forma como ela vai se relacionar é uma consequência da sua cultura, né? E principalmente o capital humano, que são as pessoas, né? Esses três elementos compõem o capital intelectual das organizações. Certo? Sim, não, talvez. Bom, gente. Aqui, nossa última etapa, tá? A gente finaliza na quinta-feira. E aí a gente vai falar sobre algumas questões bem legais. Eu considero uma das partes mais legais do componente. Assim como os tipos de empreendedorismo, né? Eu considero todo o componente, na verdade. Mas aqui a gente vai falar sobre uma questão bem atual, que é o e-commerce, que vocês provavelmente já devem saber o que é, mas a gente vai entender realmente a questão teórica, o que é, como é que ele é composto, né? Como é que ele surgiu, é de comer, o que é isso, né?
e as startups. A gente vai ver os modelos de negócio totalmente inovadores que surgiram ao longo do tempo e acabaram revolucionando, fazendo uma baguncinha aí no mercado, né? Ditando umas regrinhas e fazendo com que aqueles negócios, né? A forma como aqueles negócios aconteciam, a forma como os nossos pais, nossos avós, né? Faziam as coisas, né? Desde ir no banco, desde fazer pagamentos, desde pedir comida, enfim, né? A gente vai ver algumas coisas bem legais. E aí, por fim, a gente vai, a princípio, eu espero, né? Conseguir fazer o encerramento do componente na quinta-feira. Na terça-feira que vem a gente faz o resumo, né? E a gente vai fazer a atividade de revisão. São algumas questõezinhas ali de revisão. E aí, na quinta-feira que vem, sem ser nessa, na próxima, a gente tem a nossa provinha de encerramento do componente. Tá? E eu espero que até quinta-feira o prof já tenha se recuperado aí, tá melhorzinho, porque até para falar tá ruim. Cabeça tá doendo bastante também. Mas vai passar. Daqui a pouco a gente volta ao normal. Tá, gente? Dúvidas? Tranquilo? Oi? Kathleen? Ah, não. Achei que tu ia falar. A mudança de temperatura não ajudou. Enfim, chegando ao final, gente, agora a gente está prestes a entrar em férias, né? E eu falei para vocês que eu estava trabalhando com alguns componentes de forma simultânea. E aí, encerramento de componente é uma correria. E aí acaba acumulando tudo, né? E aí é o AVA também, toda a situação que a gente tá vivendo aí. Então, a cabeça do prof tá, né? Tô precisando de umas férias. Tô precisando desligar um pouquinho, né? Mas tá, aí a gente vai ter uns 15 dias para poder respirar um pouquinho. Mas deixa eu compartilhar com vocês uma notícia muito bacana, né? Muito legal. A mantenedora entrou em contato com o professor e solicitou, né, convidou, na verdade, foi um convite, para que o professor fizesse a criação do conteúdo teórico, né, ou seja, da apostila do componente, deste componente que a gente está trabalhando, né, empreendedorismo, por conta de que nessa reformulação que está acontecendo, o componente ele precisa ser padrão, né, gente? O que a gente trabalha aqui tem que ser exatamente o mesmo conteúdo que o curso técnico em administração e contabilidade do SEG em São Luís Gonzaga também vai trabalhar, né? Então, em virtude disso, o SEG está promovendo aí algumas ações justamente para padronização, né, desses conteúdos e desses materiais. Então, sim, teremos apostila, né? Teremos apostilas aí bem bacanas e eu, inclusive, fui convidado, então estou bem feliz. Só que também é mais uma coisa, né, que tem aí ocupado um tempo bastante significativo, mas tem sido muito legal, né? E em breve a gente vai ter uma apostila aí padrão e isso vai ser muito bacana. Apostila aí com exercícios, com temas atuais, né? Não, a princípio não, Jocélia, não. É um material. Sabe aquele material que vocês encontram, um material de apoio dentro do AVA? E que convenhamos, a gente já falou sobre isso, né? Mas que convenhamos é um material que ele está um pouquinho defasado, é um material que fica um pouco fora da realidade que nós trabalhamos aqui dentro, com base no nosso programa que a gente recebe, que os profs recebem. Então, eu entendi que a ideia deste movimento é justamente fazer com que esses materiais sejam disponibilizados através do AVA, né? Através de PDF,
E aí, até lá, talvez a gente já tenha voltado ao presencial, tomara. Mas a gente vai trabalhar com um conteúdo padrão. E isso vai ser muito bacana, tá? Então, eu queria dividir aí com vocês que vai ser bem legal. Embora muito trabalhoso, né? Tem sido uma experiência muito bacana. Eu estou finalizando aí a primeira parte já. E em breve, eu acredito que até o final de julho, início de agosto, a gente já tenha a apostila pronta, tá? Tudo bem, gente. Muito obrigado, então. Quinta-feira espero vocês, tá? E qualquer dúvida eu estou à disposição. Vou subir o vídeo pro YouTube. Uma última coisa. Eu passei para vocês a planilha das entregas das atividades, tá? Então, por favor, tá? Quem ainda não fez, gente, alguma das atividades, abre a planilha ali, confere se entregou, tá? Obviamente, tá, gente? Eu preciso ser coerente com aqueles que entregaram dentro dos prazos, né? Então, obviamente que aqueles que entregaram posterior a isso, não é nota, tá? Mas o peso vai ser diferente na hora de finalizar o componente. Onde, eventualmente, na provinha, a pessoa acabe ficando com a média abaixo do estipulado, que é o 7, a pessoa fez a entrega das atividades dentro do prazo, fez tudo certinho, né? Não vai ser a média abaixo do 7, que é a média onde a gente precisa trabalhar, vai ser determinante para o não apto, tá? Então, por isso que é muito importante. Da mesma forma, para aqueles que não conseguiram entregar dentro do prazo, façam, tá? Porque o não fazer é muito pior do que fazer e acabar entregando com atraso, tá? Façam, daí eu tô atualizando. Até o dia 30, era até hoje que eu pedi, né, gente? Era até hoje que eu pedi as atividades. Então, quem ainda não fez, que eu acho que são poucos, tá? São bem poucos, porque a gente está vendo ali na planilha, a gente percebe, né? Aqueles que não entregaram nenhuma atividade, significa que são aquelas pessoas que não estão participando, né? Mas a gente percebe que são muito poucos, que por um motivo ou outro acabaram não entregando. Então, por favor, façam o quanto antes e me entreguem ainda hoje, se possível. Certo? Bueno. Boa noite, gente. Fiquem bem. Obrigado, Liz. Valeu, Matheus.